Eu gosto de falar uma coisa. Eu particularmente, eu não acredito, Pastor Vaniel, em Espírito Santo Mirim. Eu não acredito em um agir menos poderoso. Eu acredito que o mesmo Espírito Santo que age no nosso culto, no nosso meio, é o mesmo Espírito Santo que age no culto deles ali. Uma linguagem toda própria para eles, sim, é verdade, para que eles possam entender. Mas a ação do Espírito Santo é a mesma. E eu creio que nós vamos ter cada vez mais relatos de crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos ver pais relatando, dizendo: olha, meu filho foi para um culto e ele voltou diferente. Ele voltou impactado pela presença de Deus, mas eles são crianças. Ei, é neles que começa essa grande obra, porque eles não são a igreja do amanhã. Hoje mesmo eles podem estar pregando para o seu coleguinha de aula. Eles ainda são os nossos missionários, eles são os nossos pastores. Mas que nós possamos acreditar verdadeiramente nisso. Por isso que eu te convido a esticar as mãos para cá. Vamos orar pela vida deles, pela vida dos professores, das professoras, para que comece nelas, para que cada vez mais elas sejam impactadas pela presença de Deus. E eu creio do meu coração, Tia Lani, que vai ter dias que a aula não vai ser possível de ser dada, porque quando o louvor começar lá dentro, ninguém mais vai parar a ação do Espírito Santo. Eu creio que nós vamos buscar os nossos filhos, porque o nosso culto acabou, mas não vamos conseguir tirar eles de lá, porque o culto deles ainda não acabou, porque eles vão estar impactados pela presença do Senhor. Então estica as mãos para cá e vamos orar do nosso coração. Pai, ainda na tua presença, nós te apresentamos os teus pequenos, Pai. Que eles possam ir para a sua sala de aula agora, que eles possam prestar o seu culto, que eles possam, Pai, ouvir a Tua palavra e que eles possam ser impactados pela Tua presença, Pai. Que quem sabe, Pai, amanhã quando eles forem para a sua escola, para a sua turma, Pai, eles estejam tão impactados pela Tua presença que eles vão impactar o ambiente da sua sala de aula. Se encontrar algum amiguinho triste, cabisbaixo, eles vão ser influenciados pelo Teu Espírito Santo e eles vão dizer: olha, vem aqui, deixa eu orar por ti, porque eu aprendi lá na minha igreja que se a gente orar, Deus faz o milagre. Pai, que eles possam cada vez mais aprender de Ti, Pai, e ser cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Você pode estar tomando seu assento em nome de Jesus. Como eu gosto de brincar, deixa eu calibrar de novo. Quem veio para ver o pastor Vaniel, surpresa, não é ele. O pastor fez o convite para estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E eu quero falar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Glória a Deus. Calma, você vai entender o que está escrito ali. Calma, não se precipite. Quando o pastor fez o convite, eu vinha meditando em algo que o Senhor estava falando ao meu coração. Ao longo dessa semana, uma mensagem que eu ouvi, e eu fiquei ruminando, fiquei meditando. E quando o pastor mandou a mensagem, não é que eu tinha uma palavra, mas eu tinha algo que estava falando comigo, que eu gostaria de compartilhar. Então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Gênesis capítulo 16, o versículo de número 1 e de número 2, que nos diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva,
talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Fecha os teus olhos, Pai, ainda na tua presença. Eis aí a tua palavra, meu amigo Espírito Santo. Eu te peço que aquilo que eu não conseguir expressar para os meus irmãos, que tu possas traduzir, Pai. Mas que eles possam sair deste lugar compreendendo exatamente o que eles precisam entender, Pai. Que nós possamos sair daqui entendendo o que tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Para a gente compreender um pouco o contexto dessa história de Abrão e Sarai, nós precisamos compreender que esse casal ele foi escolhido para uma grande missão. Através da família deles seriam benditas todas as famílias da terra. Através deles, a partir deles, todas as famílias seriam alcançadas. Então eles foram chamados para uma grande missão. E aí, quando nós olhamos o cenário e chegamos no capítulo de número 16, nós vamos perceber que tinha um que impedia isso de se realizar. A Bíblia vai falar que Sarai era estéril. Ela não podia gerar filhos. Mas para a gente compreender um pouco melhor esse cenário, nós precisamos entender o porquê Sarai agiu daquele jeito, porque a proposta dela. Nós precisamos entender que na cultura patriarcal do Antigo Oriente, Jones, a fertilidade não era apenas uma conquista pessoal. Não era apenas uma conquista de um pai e de uma mãe. Era muito mais profundo do que isso. Era uma linhagem que se perpetuava através dos filhos. O nome de uma família, a honra de uma família era passada através dos filhos. Porque senão ali uma geração, ali uma linhagem se encerrava. Então não era apenas uma bênção pessoal, era uma questão de sobrevivência, de honra, perpetuação de um nome. E uma mulher estéril não poderia conseguir colocar isso em prática. Não era só um vazio social, emocional para Sarai. Era um estigma social profundo. Tanto que você vai ver histórias na Bíblia de mulheres que eram estéreis e elas eram alvos de crítica. Elas eram muitas vezes perseguidas e maltratadas por causa disso. Embora a promessa do Senhor fosse através de uma linhagem direta de Abrão, o costume jurídico, o costume da época permitia que uma mulher que fosse estéril oferecesse a sua serva para que através daquele ato eles adotassem o filho para si. Legalmente eles tomavam esse filho para si e era permitido por lei. Então por que eu estou fazendo questão de explicar isso? Porque a proposta de Sarai não era imoral. O que ela estava fazendo não era um ato imoral. Não era uma proposta que não tinha um porquê em si só. Mas que por essa decisão nós vamos entender outras coisas que vieram após isso. E o que aconteceu? Ela estava na verdade sendo pragmática. Ela estava tentando, da forma dela, manter a linhagem viva. Então ela não estava sem moral. Só que ao passar do tempo, a fé de Sarai estava sendo testada. E o grande erro aqui foi tentar
resolver um plano eterno usando atalhos humanos. Sabe qual foi o maior erro de Sarai e Abrão? Esquecer, Samuel, quem tinha feito a promessa. Esquecer quem realmente era o dono da promessa. Então, esse é o cenário em que se desenrola essa história. Esse é o cenário ao qual é utilizado como pano de fundo para que essa história se desenrolasse. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o custo da precipitação. Nós vamos ler no versículo de número 2, se você puder colocar no telão para mim. Olha o que está escrito: disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos. A pergunta que eu faço é: quem impediu? Quem foi que impediu? Responda para mim, quem impediu? Quem? E quando é Deus quem impede, o que nós podemos fazer? Como lutamos contra a vontade de Deus? Porque Sarai era consciente disso, ela mesma diz: olha, já que o Senhor... Em nenhum momento ela disse, olha, uma enfermidade, em nenhum momento ela disse um problema. Ela disse, já que o Senhor tem me impedido de dar filhos. E isso ficou martelando na minha cabeça. Como que a gente age quando é Deus que está dizendo não? Como que a gente se comporta quando é Deus quem fecha a porta? Porque eu não sei se ensinaram para você, porque a gente gosta do Deus que abre porta onde não tem porta, mas a gente esquece que Ele é o Deus que fecha a porta e ninguém abre. E como que nós reagimos diante disso? Talvez você não, mas eu muitas vezes eu reajo talvez igual ela reagiu aqui. Ela começa a dizer, ó, o Senhor tem me impedido. Já que Deus tem impedido, eu vou fazer na força do meu braço. Já que Deus tem fechado a porta, Rodrigo, eu arrombo. Já que Deus está me impedindo, eu faço campanha, e se Deus não responde, eu digo que a resposta é o que eu esperava. E eu vou fazendo propósito vão, em cima de propósito vão. Por quê? Porque já que Deus não permite, eu vou dar um jeito, porque somos resolutivos. Porque temos esse hábito. Só que, entenda, toda precipitação tem um custo. Sarai está dizendo o seguinte para o marido: já que Deus não permitiu, eu vou te dizer como vamos resolver as coisas. Você vai pegar o que a lei permite, então eu vou te dar a minha serva, você vai se deitar com ela. E através dela nós vamos conquistar o objetivo. Já que Deus não está fazendo a parte dele, eu faço a minha. Talvez você não, mas talvez seja só eu. Que às vezes sei que as coisas não estão acontecendo porque o Senhor não tem feito. E aí a gente procura outra resposta. A gente tenta de outro jeito. A gente corre em outro caminho. Se Deus não abre a porta, a gente pula a janela. Só que eu tenho uma frase para você nessa noite, e é o tema dessa mensagem:
calma, não se precipite, porque toda precipitação tem um preço. E foi isso que ela foi tentando fazer na força do seu braço. Não, William, mas eu não faço isso. Talvez não você, mas muitas pessoas que eu conheço tentam resolver na força do seu braço, e aí elas vão contraindo dívida que não precisavam contrair. Elas vão procurando solução fora do relacionamento sem precisar, vão começando a trazer problemas que não tinham necessidade de existir. Tudo por precipitação, tudo por não saber esperar o tempo perfeito de Deus, e aí a gente se precipita. Vou falar no meu caso. O carro começou a dar problema. E carro, quando dá problema, ele não dá um problema. Não sei o carro de vocês, mas quando dá problema, parece que eles veem os problemas tudo de mão dada. E aí o carro começou a dar problema. E para me ajudar, um amigo meu que é mecânico chegou para mim e disse: olha, não quero te assustar, mas eu, se fosse tu, trocava de carro. E aí eu, pastor, crente, fui fazer o quê? Fui orar, fui nada. Mandei lavar o carro da melhor forma que podia e fui no feirão. Pergunta para mim, pastor William, tinha dinheiro para pagar a parcela? Não. Precipitação. Graças a Deus, Deus teve misericórdia e eu não consegui fazer negócio. Deus teve misericórdia, parece que as portas foram fechando. E aí, não, esse aqui eu acho que vai dar, esse, e aí, tá, mas vocês não conseguem isso? Eu falei, eu não consigo nem o que tu está me falando, quem dirá mais? Mas precipitação. Talvez hoje eu estivesse entregando o carro, porque não tenho condições de pagar uma parcela. O meu já está quitado, e mesmo assim está difícil. Eu estou dando um exemplo prático do que a gente faz quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando as coisas não andam da forma que a gente imaginava. A gente começa, parece que, querer manipular Deus. A gente tenta induzir Deus a fazer a nossa vontade. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não pode ser induzido. Esposa, você pode manipular o seu marido, mas Deus você não manipula. Marido, você pode tentar enganar a sua esposa, mas a Deus você não engana. Aí talvez você esteja olhando e dizendo: lá vem o pastor William de novo com um... Não, calma, não se precipite. Escute a mensagem até o final. Eu não estou aqui para criticar você dizendo, não, isso é você que faz. Eu estou dizendo, no meu caso, eu faço isso e o Espírito Santo estava tratando. Calma, não te precipita, eu ainda tenho controle sobre todas as coisas. Mas Sarai se precipitou. Ela deu um jeito, ou achou que tinha dado. Ela fez na força do braço. Ela fez do jeito que ela achou que poderia resolver. E quando a gente faz na força do nosso braço, sabe o que a gente está fazendo? Tentando se antecipar a Deus. Quando a gente faz na força do braço, a gente está dizendo: Deus, eu acho que o Senhor se perdeu um pouquinho aqui. Acho que o Senhor não entendeu quando eu orei lá que o carro que eu queria era tal. Não, eu acho que o Senhor não entendeu que quando eu orei lá, a porta de emprego era tal. A gente começa, não, e aí eu vou ajudar o Senhor, peraí. E a gente vai forçando. E a gente vai metendo o pé na porta, e a gente vai arrombando, e a gente vai arrastando, e a gente vai fazendo na força do nosso próprio braço. Ela foi capaz de transformar um projeto divino, um projeto divino, uma promessa divina, em um projeto humano. Porque aquele filho era uma promessa de Deus. E ela transformou em uma conquista humana. Não se tratava mais sobre a vontade de Deus, se tratava sobre a vontade dela. A
acho que é só com ela que acontece isso. Pastor, eu acho que é só com ela. Que a gente começa dizendo que é para o Senhor. E eu escutei a pastora Paula falar uma frase e ela nunca mais saiu da minha cabeça. Nós fazemos para Jesus e às vezes nós esquecemos que Jesus já não está nem nesse negócio. Nós fazemos para Jesus sem Jesus. E foi o que ela fez. Toda precipitação tem um preço. Quando nós olhamos para o texto, tudo que nós vamos ver é alguém tentando resolver o problema do jeito que dá. Alguém talvez bem intencionado, tentando resolver, porque a gente é cheio de boas ideias. Mas eu escutei uma mensagem do pastor Vaniel que diz o seguinte: nem sempre boas ideias são a vontade do Senhor, mas a gente age como se fosse. E aí ela teve essa brilhante ideia. E se você gosta de frase, anote aí. Frase do bispo Júlio Vertúlio diz que tudo que é gerado por força é sustentado. Tudo que por força vem, por força se mantém. E é por isso que a gente tem dentro da igreja tanta gente cansada, exausta de estar sustentando no braço aquilo que deveria ser sustentado no joelho. Talvez você não, mas ontem pela manhã aqui na oração, o meu pedido de oração foi: orem porque eu estou cansado. Me sinto cansado de tentar resolver as coisas, de tentar fazer as coisas, e o Espírito Santo vem falando durante a semana, dizendo: talvez porque você está fazendo na força do braço. Entenda, quando nós gastamos energia naquilo que não precisamos, não temos energia naquilo que é necessário. Estamos gastando energia, quebrando a cabeça para resolver coisas que somente Deus pode fazer. E aí quando precisamos fazer a nossa parte, que é entrar no secreto, dobrar o joelho, estamos cansados demais. Estamos esgotados. E aí a oração fica para amanhã. Aí a súplica fica para amanhã. Aí o relacionamento fica para amanhã. Tudo que você fizer na força do seu braço, você vai ter que sustentar. Por isso que talvez você esteja cansado. Por isso que talvez você esteja preocupado com como vai pagar a conta de amanhã. Talvez você esteja preocupado em o que eu vou dar para os meus filhos amanhã. E sabe por que nós ficamos preocupados? E eu digo nós porque eu participo dessa aflição. É porque talvez estejamos esperando em nós algo que virá dele. Deixa eu te dizer algo. Quem guarda a tua família não é você, é Deus. Quem sustenta a sua casa não é você, é Deus. Quem cuida dos seus filhos quando vão para a escola não é você, é Deus. Quem guarda a sua esposa quando vai trabalhar não é você, é Deus. Quem guarda o seu marido não é você, é Deus. Então existem coisas que nós precisamos entregar na mão deles, porque na força do nosso braço nós vamos falhar. Fazer força é cansativo e desgastante. Só quem trabalha em serviço braçal vai entender isso. Talvez nós começamos no início do dia animados, cheios de energia. Sobe escada, desce escada, estica cabo, passa cabo, corre para lá, vem para cá, pega. Como é que está no final do dia, Samuel? Porque isso é desgastante. Fazer força é desgastante.
E talvez você esteja fazendo força para abrir uma porta que foi Deus que fechou. Talvez você esteja fazendo força para manter uma amizade que foi Deus quem separou. Talvez você esteja fazendo força para frequentar alguns lugares que Deus já disse que não são mais para você. Por isso que você está cansado. Nós precisamos entender isso. Tudo que é gerado por força é sustentado. Tudo que por força vem, por força se mantém. Precisamos entender isso. Quer um exemplo disso? Pega Pedro pescando a noite toda. A noite toda sem pegar nada. Quando chega ao amanhecer, ele está o quê? Desgastado, esgotado. Quem é que aparece? Jesus. E aí, quando a história se desenrola, Jesus diz para ele: olha, vamos para lá, lança as redes aí. E o que ele diz? Olha, nós pescamos a noite toda. Se eu traduzir, se você não entendeu, ele está dizendo assim: cara, a gente já está cansado. Sabe quando alguém vem dar uma ideia para você e você já está esgotado? Você diz assim: meu camarada, meu amigo, me perdoa, mas eu já estou esgotado, eu não consigo mais. Só que tem uma diferença. Quando é Jesus que fala, é sobre uma palavra, é sobre um propósito. E Pedro entende isso, que diz: olha, sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando ele lança as redes sobre a palavra do Senhor, nós vemos a pesca maravilhosa. Nunca foi sobre a força do seu braço, mas sempre foi sobre a palavra que você está firmado. Porque quem dá a palavra é quem garante. Se eu chegar para o Jones e falar: Jones, teu lanche está pago no final do culto, quem é que tem que garantir? Eu ou o pastor Vaniel? Pastor Vaniel é meu pastor. Não sou eu quem tem que garantir, porque eu empenhei uma palavra. Essa é a diferença. Quando você faz na força do seu braço, é a sua palavra, é a sua vontade, é a sua decisão, é o seu esforço. Mas quando você se move em cima da palavra que o Senhor deu, é Ele quem garante, é Ele quem sustenta, é Ele quem se compromete e é Ele quem cumpre. Então por que ainda está fazendo no seu braço? Calma, não se precipite. Mas sabe por que a gente faz isso? É porque nós sofremos algo que Abrão estava sofrendo. Quando o texto vai dizer, que Sarai diz: olha, Deus está impedindo de eu ter um filho, então você vai se deitar com a minha serva e você vai ter. Ele estava sofrendo uma pressão de Sarai. Aí entra o segundo tópico que eu quero conversar com você, é o que está te pressionando. O que tem pressionado você ao ponto de você estar se precipitando e tomando decisões que não são a vontade do Senhor. Talvez seja a esposa. Talvez seja a esposa rixosa. Talvez seja o marido. Mas talvez seja algo que todos nós temos. Sabe o que é? Vida. Porque eu não sei se te explicaram, a vida exerce pressão na gente.
A vida bate e não bate fraco. E talvez a vida esteja exercendo pressão de tudo que é lado, e você está tentando resolver na força do seu braço, e você está tentando resolver porque está se sentindo pressionado. Porque nunca acho que foi tão real a canção do Thales Roberto, que quando a pressão da vida vem, eu olho para essa canção e ela se torna uma realidade na minha vida. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, me chamam. Todo dia vem as tentações, e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas não. Escolhe mesmo? Então, quando isso acontece, a sua primeira reação é ir para o quarto, dobrar o joelho e orar, perguntar se é a vontade do Senhor, é isso? Se essa é a sua reação, eu louvo a Deus pela sua vida, mas infelizmente na minha realidade às vezes não é. Vem a proposta, vem a pressão, e eu já quero sair resolvendo tudo, e aí eu me precipito. E aí eu faço dívida que eu não precisava fazer. E aí eu falo: Senhor, resolve as minhas finanças, abre uma porta, e eu saio correndo para o agiota. Ou eu ligo para o amigo mais rico que eu tenho, eu ligo para o Jones. Profetizando, recebe. Porque a gente adora cantar isso, porque é a maior verdade. As tentações, as pressões, o pecado, as propostas vêm. Mas será que escolhemos Deus de verdade? Será que é com Ele que nos aconselhamos? Será que é com Ele que nós chegamos e falamos, talvez não conseguindo nem se ajoelhar, talvez igual Ana, balbuciando algumas palavras, dizendo: olha, Senhor, eu estou pressionado. Será que é com Ele que a gente diz: Senhor, eu não sei o que dá para o meu filho, eu não tenho dinheiro para o leite de amanhã. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, mas parece que todas se fecharam. Será que é com Ele que a gente faz isso? Ou a gente vai se aconselhar com o primeiro que aparece? E o pior de tudo, às vezes a gente vai se aconselhar com quem nem professa a mesma fé que a gente. E aí, em vez de um conselho, a gente escuta: mas não é crente? Mas o teu Deus não faz milagre? Faz. Mas talvez a gente esteja tão pressionado que a gente está se precipitando. E hoje a mensagem é: calma, não se precipite, Ele ainda tem o controle. Mas então, William, o que eu preciso fazer quando a pressão da vida vier exercer força sobre mim? O que eu preciso fazer se eu não posso me aconselhar? Não é que não possa se aconselhar, veja bem com quem você se aconselha. Sabe o que você mais precisa nesse momento? É encontrar um lugar de descanso em meio à pressão. Ah, William, isso não é possível. É sim. Como que isso é possível? Porque esse lugar de descanso tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o nosso lugar de descanso quando a vida exercer pressão. É nele que nós vamos encontrar refrigério para nossa alma.
É nele que a gente vai encontrar todo o descanso necessário. Mas sabe por que eu preciso te alertar sobre essa pressão? Porque geralmente quem cede à pressão aceita a proposta. Guarde isso no seu coração. Geralmente quem cede à pressão aceita a proposta. É por isso que a gente vê às vezes um profissional, um exemplar profissional aceitar propina. É por isso que muitas vezes nós vemos um pai de família abandonando a casa e achando que a solução está em outra casa. É por isso que nós vemos muitas vezes os pais abandonando os filhos, filhos abandonando pais, porque cederam à pressão e aceitaram propostas. Entenda que tudo que vem do Senhor não é proposta, é propósito. Não, você não entendeu. Quando vier do Senhor não será uma proposta, será um propósito de vida. Então não ceda à pressão. Aguenta um pouco mais, porque o melhor do Senhor ainda está sobre vir na sua vida. O melhor de Deus ainda está para acontecer. Mas se você ceder à pressão, você vai aceitar algumas propostas. E aí talvez você não consiga enxergar esse lugar de descanso. Talvez você não consiga enxergar esse lugar de refrigério. E aí essa canção nunca vai ser verdade na sua vida. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Quando compreendemos essa canção é verdade. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E aí vamos encontrar. Em teus braços é o meu descanso, em seus braços é. Sinto o abraço do Pai. Em seus braços é. Em seus braços. Talvez você chegou aqui nessa noite pressionado, esgotado, mas Ele está de braços abertos dizendo: olha, é neste abraço que você vai encontrar o descanso para a sua alma. O convite ainda está de pé. Qual, William? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados de carregar as suas pesadas cargas. É nele o nosso descanso, é nele o nosso refrigério, é nele aonde nós descansamos para ter uma noite de sono decente. Porque às vezes nem dormir a gente consegue. Não sei se já aconteceu com você, deita para dormir e a cabeça não desliga. Passa horas e horas e você está de olho fechado, mas a cabeça não desliga, pensando no que fazer amanhã. Deixa eu te dizer, o amanhã pertence ao Senhor. Calma, não se precipite. Não aceite propostas. Encontre esse lugar de descanso. Aguenta a pressão, porque logo vai passar. Só mais um pouquinho de tempo e isso vai passar.
quando encontramos esse descanso, a nossa alma tem refrigério. Porque nós vamos enfrentar, e toda a promessa de Deus nos faz passar por um teste. Não sei se você já percebeu, toda a promessa de Deus passa por um teste. Qual é? Tempo. Tudo que Deus fala nos prova no tempo. E se tem uma coisa que eu não sei é esperar. Parece que eu sou de 6 meses, nem 7. No trabalho, em tudo que é lugar, não, porque isso, e aí e a gente vai para um lado e vai para o outro, e a gente está parecendo. Pegaram a referência, né? Porque a gente é impaciente. Porque quando Deus fala, a gente acha que é o haja. Haja luz. Não. Toda a promessa de Deus vai nos provar pelo tempo. Então, por que Deus falou? Porque Deus tem a capacidade de ver quem você ainda não é. Imagina eu com 16 anos, num culto de Assembleia de Deus. O pastor chega para mim e diz assim: olha, você gosta de cantar, você gosta de pregar, mas deixa eu te dizer uma coisa, o teu ministério não é esse. E eu já pensei: Senhor, Ele vai me dar as nações, eu quero evangelizar os Estados Unidos, a Disney, a gente... E aí Ele diz: o teu chamado não é esse, o teu chamado, a tua vocação é pastoral. Eu com 16 anos, gente, cuidava nem de mim. Então Deus se enganou? Não. É que Deus já enxergava em mim quem eu ainda não via. Deus não estava falando com quem eu era, Deus estava falando com quem Ele iria me tornar. Por que Ele queria tornar? Porque o processo é dele. Nós somos apenas barro. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Cuidar de pessoas, entender o que isso significa. Então tudo aquilo que Deus nos prometeu, você precisa entender, passará pelo teste do tempo. Com Davi foi assim, com José foi assim. E por que com você ia ser diferente? Eu sou ruim de data, mas vou pedir para minha esposa me ajudar. Que dia estávamos fazendo 4 anos da consagração, é isso? 15 de abril, 4 anos da nossa consagração pastoral. 4 anos, eu estou com 40. Faz as contas aí. 16 para 20 anos. A gente olha, nossa, 20. Com 16 anos eu tinha condições de quê? Se com 40 já é difícil. Se com 40 às vezes eu me pego tendo pensamentos sabe aqueles pensamentos intrusivos com alguns irmãos assim, de dizer: se der uma puxadinha acho que não dá problema. E aí o Espírito Santo diz: calma, que se eu fizer isso contigo tu tá lascado. Você vai ser provado pelo tempo. Entenda que em Gênesis 12 a promessa foi feita. Em Gênesis 16, 10 anos já haviam se passado. E a fé de Sarai estava sendo testada pelo tempo. O erro deles qual foi? Tentar resolver um plano eterno usando atalhos humanos, em vez de confiar no caráter daquele que prometeu. Por isso que a gente parece não gostar muito do Salmo 40. Esperei com paciência. Ou talvez eu
com paciência ou pacientemente, talvez não seja muito comigo. E o Senhor tem tratado isso. Por quê? Porque no teste do tempo nós enfrentaremos 3 elementos que, se nós não cuidarmos, vão nos destruir. No teste do tempo a gente vai enfrentar a impaciência, a autossuficiência e a incredulidade. Como é que tu sabe? A gente vê no texto. Impaciência, ela olhou e disse: Deus está demorando para fazer, então eu vou dar um jeito. Deus está impedindo, Deus está demorando, é impaciência. E por não termos paciência, tomamos decisões erradas. Já ouviu aquele ditado? Olha, não faz nada de cabeça quente. É isso, exatamente isso. Porque quando a gente toma uma decisão impaciente lá na frente, ela vai cobrar o seu preço. Ela mostra uma autossuficiência, porque ela diz: Deus está demorando, então eu vou resolver. Deus não enviou a provisão, então eu vou correr atrás de outra forma, de outro caminho. E no final do tempo a gente enfrenta a incredulidade. Por quê? Porque a gente já nem acredita que Deus vai fazer. Porque talvez a gente olhe para a nossa promessa de tanto tempo. Aqui está falando de filho, mas você pode fechar os olhos e imaginar aquilo que Deus já falou para você. E a gente olha e vê que faz tanto tempo e sem perceber, Camila, a gente começa a achar que acho que Deus já se enganou. Acho que perdi a oportunidade. Eu não tenho mais idade para isso. Já passou o tempo. Não é mais para mim. E nós começamos a desacreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele mesmo prometeu. E se não nós não nos cuidarmos com o tempo, nós nos perdemos da promessa. E o pior de tudo isso não é se perder da promessa, é não encontrar mais aquele que prometeu. E a gente vem no culto e fica vazio. A gente vem no culto e só reclama. Porque talvez tenhamos perdido de vista quem prometeu. Talvez estejamos que nem os discípulos, que no meio da tempestade, quando olham alguém caminhando por sobre as águas, o primeiro reflexo deles é gritar: é um fantasma. Não conseguiram enxergar que era Jesus que estava vindo sobre as águas. E mesmo quando Jesus se apresentou, Pedro diz: então eu vou ir. Só que a Bíblia vai falar que quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. É isso que acontece com a minha e com a tua vida. Talvez pela pressão, talvez pelas dificuldades, talvez por tudo isso, nós começamos a tirar os olhos daquele que prometeu. E aí pode ter certeza, sua vida vai afundar. Como que tu tem certeza? Porque o céu só é céu porque Ele está lá. Porque às vezes a gente diz: olha, eu quero ir para o céu. Se Ele não estiver lá, céu é apenas mais um lugar. Porque o que nós deveríamos realmente desejar é estar aonde Ele está. E aí a gente vai saber que Ele está lá no nosso secreto. Então nós vamos querer estar naquele lugar. Mas às vezes perdemos Ele de vista. E aí começamos a agir como Sarai. Eu já estou indo para o final, meus irmãos. Mas quando nós vamos para o capítulo 18, nós vamos conseguir traçar um paralelo entre o 16 e o 18. Quando estiver em casa, quando conseguir enxergar, você coloque o 16 e o 18 e você vai ver duas coisas totalmente diferentes. O que? No 16 começa dizendo: ora Sarai. E ela toma uma decisão. No capítulo 18 começa dizendo: o Senhor apareceu a Abrão. Aí no capítulo 16 você vai ver a iniciativa dela em resolver as coisas.
No capítulo 18 você vai ver Deus se apresentando para aquele homem. E aí a pergunta que fica é: quem é o protagonista da sua história? No capítulo 16 a protagonista é Sarai, tentando resolver de todas as formas, tentando dar uma solução e fazendo do jeito que ela conseguia. No capítulo 16 parece que Sarai está vindo para um culto, e a única coisa que ela sabe dizer para Deus é o que está faltando. Quando ela dobra o joelho, ela diz: filho não veio. Você vai entender isso quando você olhar no capítulo 15, a promessa 16 do filho não veio, e aí começa a vida, e lá no 18, eles ainda parecem que estão no mesmo assunto. É como se a gente dobrasse os nossos joelhos apenas para reclamar do que falta, e não consegue enxergar aquilo que ele já fez. A gente olha e diz: Senhor, a porta de emprego não se abriu, mas esquece de ver que Ele te sustentou até hoje. A gente olha e diz: mas Senhor, eu tenho orado pelo fulano e ele ainda não se converteu, mas esquece de ver que ele, todas as outras pessoas que ele já alcançou. Parece que é um disco repetido e arranhado, sempre a mesma coisa. E se a gente não cuidar, a nossa oração é isso. Se a gente não cuidar, quando a gente entrar para o quarto, a gente tem uma lista de necessidades. Se a gente não cuidar, Max, tudo que vai sair da nossa boca é: eu não tenho e eu preciso. Porque eu não tenho o meu carro novo ainda. Porque eu não comprei a minha casa. Porque eu não. Parece que esse era o contexto deles. Nesse contexto, Abraão já estava na casa dos 100 anos e Sara na casa dos 90, e desde o capítulo 15 esse é o assunto. Mas só que o que me chama a atenção é que quando no capítulo 18, se eu não me engano no versículo 9, nós vemos uma diferença em Abraão. Quando a Bíblia vai falar: e o Senhor apareceu, diz que ele viu aqueles 3 homens ao longe. Ele sai para encontrá-los, e o que me chama a atenção, sabe o que é? O assunto do filho não era pauta. Castilho, a Bíblia vai falar que o que ele queria era prostrar-se e adorar aqueles que estavam ali. E entenda que aquilo ali era teofania, era a revelação, Pai, Filho, Espírito, era a representatividade. Então o que ele estava dizendo é: não importa mais o filho, não importa mais nada, eu não quero é perder a oportunidade de estar prostrado e te adorar. Porque parece que a gente perdeu isso. Ou talvez eu tenha perdido isso. De vir ao culto, de vir a uma reunião, de me encontrar com os meus irmãos. E não lembrar ou não pensar apenas naquilo que me falta. Sabe, olhando para esse contexto, eu acho que Abraão ele fez o seguinte: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo. Parece que ele começa a se prostrar e começa a dizer: meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo. O que eu percebo lendo isso, parece que Abraão entendeu que se o Senhor não for tudo, o resto não acontece, porque Ele precisa ser o principal, porque se Ele não faltar, nada mais tem falta.
Quando ele entende isso, e você continuar lendo o texto, você vai ver quem é que traz o filho à pauta. Não é Abraão, não é Abraão e não é Sara. Quem pergunta onde é que está a tua esposa? É Deus quem diz onde é que está a Sara. Ela está lá na tenda, então fala para ela que na primavera eu voltarei e ela estará com seus filhos. Quando nós entendemos que Ele precisa ser tudo, as coisas vão começar a acontecer. Sabe qual é o meu sonho? O sonho de todo pastor é quando a igreja vai chegar para cultuar e não ser parte apenas de alguma coisa. Quando a igreja vai vir ao culto não para pedir, mas para ofertar. Ofertar o que? Dinheiro. Ofertar adoração, ofertar entrega, ofertar intensidade. Vai ser quando a igreja vai entrar lá cantando: meu Senhor, oh, nós te adoramos, Pai. Ela vai cumprimentar o irmão do lado, ela vai abraçar, mas vai seguir cantando isso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo, porque você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo, Ele é tudo. Diga: meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo, você é tudo. Novo dia recebi. Por quê? Para testemunhar. E o que posso dizer? Se não há aleluia, sou grato. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Quando nós compreendemos o que Abraão entendeu, de que ele precisa ser tudo, de que a nossa intenção deve ser não permitir que ele vá embora. Quando nós entendemos que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, à nossa igreja, o nosso ambiente será diferente, porque será repleto da presença dEle. Quando em casa nós praticarmos isso, quando ensinarmos nossos filhos isso, para encerrar, deixa eu te dizer algo. O filho veio ou não veio? Porque Deus tem o seu tempo perfeito para todas as coisas. Deus estava ensinando a Abraão e Sara
sobre Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então o meu conselho nesta noite é: calma, não se precipite. Deus tem um tempo perfeito para tudo, e quando entendemos que Ele precisa ser tudo, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nessa noite eu quero te convidar a tornar essa canção uma verdade. Talvez você chegou neste lugar e não conseguiu fazer dessa canção uma verdade ainda. Quero convidar você a passar aqui à frente. Nós queremos estar orando por você. Nós queremos estar intercedendo pela tua vida. Mas não venha de olho arregalado, venha cantando isso que nós estamos declarando. Venha dizendo isso para Ele. É tudo para mim. Declare isso mais alto. E meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Diga isso pra Ele, não se cale. E meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Novo dia recebi por te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, sou grato, novo dia Senhor, eu só quero adorá-lo. Expresse sua adoração ao Senhor. Para mim. Queria chamar aqui os obreiros, os pastores, para que a gente possa estar orando por essas pessoas que estão aqui. Aleluia. Será que você pode fazer isso? Você que não está aqui na frente, só adore o Senhor, só adore o Senhor. Levante suas mãos, comece a adorar o Senhor. Comece a declarar que Ele é tudo para você. Comece a declarar que Ele é tudo que você precisa. Oh Senhor, Tu és tudo. É tudo, é tudo. Pastor William estava falando sobre Pedro e a pesca maravilhosa. Quando Pedro fez o que o Senhor mandava, ele não questionou. Ele pôde pegar a pesca, a maior pesca da vida dele, uma pesca extraordinária. Mas ao término daquela pesca, ele disse para Pedro: Pedro, vem e segue-me. E Pedro não hesitou. Ele não olhou para o peixe, ele não olhou para as maravilhas que ele tinha conquistado naquele dia, mas os seus olhos foram postos no autor, no consumador da fé, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele está aqui nessa noite hoje, operando sobre a tua vida, sobre a tua história, e o tempo dele é perfeito para você. Não o questione, apenas adore a esse Deus poderoso, porque na adoração o milagre acontece. Aleluia. Senhor, nós
oramos por cada pessoa que está aqui à frente, Senhor. Nós colocamos elas diante de Ti, Senhor. Recebe essa adoração, Deus. Eles querem Te fazer, Senhor querido, tudo na vida deles. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Ah, Deus, se não há aleluia, Tu, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você seria capaz de hoje dizer assim: Senhor, eu quero trocar a promessa que o Senhor me deu, porque às vezes está agarrado demais na promessa, e dizer: Senhor, eu quero só me agarrar em Ti, Senhor. Eu quero me agarrar em Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo para mim, Senhor. Porque o mais importante da promessa não é o que Deus vai fazer. O mais importante da promessa é o Deus que vai estar com você, porque é a presença dEle que vai fazer com que tudo isso se realize. É a presença dEle que vai fazer com que tudo isso aconteça. Foi isso que Moisés entendeu em Êxodo 33. Foi isso que ele entendeu. O Senhor disse para ele: eu dei uma promessa para vocês, olha, vocês podem ir, eu vou mandar um anjo, eu vou dar terra para vocês, eu vou eliminar os heveus, os jebuseus, os inimigos de vocês. Sai daqui, Moisés, com esse povo, eu vou mandar um anjo e a promessa vai se cumprir. Mas Moisés, naquele dia, naquele momento, Moisés disse: não, Senhor, não, Senhor, se Tu não fores conosco, não nos faça sair daqui, Senhor. Não é sobre a promessa, é sobre o Deus da promessa, é sobre a presença dEle, sobre a nossa vida. Outros deuses ou falsos deuses também fazem promessa, mas só há um Deus que se relaciona por amor comigo e com você. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Te entregamos o nosso coração, Senhor. Queremos tirar do nosso coração, te entregar tudo que temos, tudo que somos, Senhor querido, porque queremos que Tu sejas tudo em nós, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, as mãos e louvar. Sabe, a gente se impressiona com muitas coisas. Quando Jesus nasceu, Castilho, Ele recebe aqueles homens que trazem mirra, incenso e ouro. E a gente acha que é isso que Deus está esperando que a gente traga para Ele hoje também. Mirra, incenso e ouro. Mas essa não é a realidade do que Deus está esperando de mim e de você. Não. Ele espera um coração quebrantado, um coração aberto, um coração que diga: Senhor, eis-me aqui. Um coração voluntário, um coração que se entrega, um coração, como essa canção diz, sei que é simples para um rei. Presente de rei é mirra, presente de rei é incenso, presente de rei é ouro.
Mas não existe nada melhor do que a presença. Sabe, quando a gente entende o nosso lugar de filho, a gente acha que vai impressionar o pai com um presente caro. Mas tudo que o pai espera de um filho não é mirra, não é incenso, não é ouro. Ele só espera a presença. Só presença. É só dizer: eu estou aqui, Pai. Ele fez tudo por mim e por você. O véu do templo se rasgou por amor a você. Aprove a Deus Pai entregar o seu Filho por amor a você, para alcançar o teu coração, para que você pudesse voltar em intimidade, para que você pudesse acessar essa presença. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, mas é tudo que temos. Sabe, Jones, eu fico aqui pensando em tudo que Deus falou com a gente. A Bíblia vai dizer que Deus não resiste uma coisa. Não é ouro. Deus não resiste uma oferta de ouro. É isso não. Deus não resiste uma oferta extraordinária. Deus não resiste uma comida boa, um bom sacrifício, não. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado. Você pode... É isso que Ele não resiste, meu querido. vou levantar. Você pode tentar dar qualquer coisa. Ele só não resiste um coração quebrantado, um coração entregue, um coração que se curva diante dEle. Te entregamos o nosso coração, Senhor. Mas não tenho nada. Te damos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e somos, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Paz, que bom te ter aqui junto com a gente. Nós aqui na Peniel estamos passando por uma reformulação e entrando no mundo digital e queremos te convidar a ser nosso parceiro, evangelizando todos os seus amigos. Talvez você não tenha a coragem de pregar, mas nós queremos te convidar a espalhar o evangelho também através de nossos vídeos. Então, passe adiante essa mensagem para quem você conhece. Não fique apenas em você, transmita. Seja um crente pá, aquele que joga mesmo para os outros também, mas também seja um crente inchada. Puxa para ti essa palavra, que Deus fale contigo, mas não deixe de compartilhar com alguém, de se inscrever no nosso canal e também poder falar com outras pessoas sobre o que Deus falou contigo nessa mensagem.